Este é o seu chamado divino para despertar. A estação da espera acabou. Os portões do propósito se abriram e a voz de Deus ecoa em seu espírito. Prepare-se agora, pois você está entrando no que eu prometi. O silêncio que outrora cercava sua jornada transformou-se em um anúncio sagrado. O céu está em movimento e a atmosfera ao seu redor o confirma. O que antes estava atrasado está se alinhando e o que parecia distante se aproxima com velocidade divina. Este não é um momento para hesitar. Este é o tempo designado para despertar. Joel 2:1 declara: Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. A trombeta está soando, e ela carrega o seu nome. O mundo pode parecer tremer sob o peso da incerteza, mas esse tremor não é caos, é realinhamento. O abalo é a maneira do céu de reconstruir o que não mais serve ao seu chamado. O ruído ao seu redor não é destruição, é construção. As fundações do seu próximo capítulo estão sendo construídas sob o que parece instável. Deus está orquestrando o movimento onde a estagnação outrora reinava. Cada mudança, cada alteração e cada reviravolta inesperada estão trabalhando juntas para formar a plataforma para o que ele ordenou. Isaías 43:19 declara: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Você está na sala de parto dessa promessa, chamado a reconhecer a mão divina rearranjando seus passos. O chamado de Deus raramente chega no conforto. Ele surge quando o conforto não mais se encaixa em seu destino. Quando o seu entorno começa a parecer pequeno demais, é porque o céu está expandindo sua capacidade. O que antes o satisfazia não pode mais contê-lo. Esse desconforto divino não é punição, é preparação. Você está sendo esticado para um propósito maior. Cada momento desconhecido é um convite para crescer além dos seus limites e confiar no seu desígnio. Você não está sendo deixado para trás, você está sendo lançado. A plataforma de lançamento do propósito muitas vezes parece perda até que o voo comece. O movimento divino sempre exige prontidão. Preparar-se é participar do plano desdobrado de Deus. Você não pode entrar em uma promessa com a mentalidade de espera. Você deve avançar com expectativa. Romanos 13:11 exorta: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. O chamado é urgente, mas não amedrontador. Esta não é uma mensagem de pavor, é uma de fé em movimento. O Espírito está despertando você para se levantar, não para entrar em pânico. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. No momento em que você decide se preparar, o céu começa a se mover com você. O que parece estar desmoronando ao seu redor é a prova de que algo maior está surgindo dentro de você. Deus frequentemente desmantela o familiar para revelar o extraordinário. Cada porta fechada foi sua proteção. Cada desvio, sua redireção. A palavra do Senhor não é apenas uma promessa a ser guardada, é uma instrução para o seu próximo capítulo. A mesma voz que o chamou o guiará através da preparação. Você está pisando em terra santa, o limiar entre o que foi e o que será. O céu não está mais sussurrando, está convocando você. A trombeta do destino soou, e o tempo de se preparar não é amanhã, é agora. Fortaleça seu espírito, concentre seu coração e mova-se com confiança. O que Deus falou está se desdobrando, e você está entrando em seu cumprimento. Chega um ponto em que o silêncio não mais satisfaz a alma, quando a quietude que outrora o confortava começa a agitar inquietação em seu interior. É quando você sabe que a voz de Deus está próxima. Há momentos em que suas palavras não sugerem, elas comandam. Quando esse momento chega, tudo muda. O familiar começa a desaparecer e o peso da direção divina preenche o ar. Este não é um sussurro para a consideração, é uma convocação para a transformação. Êxodo 3:4 registra que, quando o Senhor viu que ele se aproximara para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. E Moisés disse:
Eis-me aqui. É assim que o destino começa, não com conveniência, mas com resposta. O chamado de Deus nunca espera por condições perfeitas. Ele aparece no meio do que parece inacabado, interrompendo padrões que já cumpriram seu propósito. Não é enviado aos confortáveis, é enviado aos prontos. Sua voz frequentemente chega quando seus planos estão firmes, sua agenda está cheia e sua lógica está satisfeita, precisamente para abalar o que não mais se alinha com a sua vontade. O que parece ser uma interrupção é frequentemente uma redireção sagrada. Aquilo que perturba sua paz pode ser o som do céu abrindo espaço para algo sagrado. Todo chamado divino exige atenção imediata. A demora é perigosa quando o propósito está falando. Hebreus 3,15 declara: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra hoje carrega urgência, não sugestão. Quando Deus fala, Ele não consulta sua prontidão. Ele a desperta. Esperar pelo momento certo é frequentemente a desculpa do medo, disfarçado de sabedoria. Mas a fé responde quando a razão hesita. A voz de Deus não opera no conforto, mas na obediência. No momento em que você responde, o sobrenatural começa a se mover. Quando Deus fala, tudo o que é comum se torna significativo. A sarça ardente não era extraordinária, até que Moisés se desviou para ver. Da mesma forma, seu entorno pode não mudar até que sua perspectiva mude. O que parece comum pode ocultar um convite sagrado. Aquela frustração, aquela transição, aquele mover interior pode ser Deus dizendo: olhe novamente. Seu chamado separa o destrutivo do devotado. Ele distingue aqueles que se perdem no ruído espiritual daqueles que ouvem a instrução sagrada. A voz de Deus não pode competir com a atenção dividida. Ela exige rendição total. Seu espírito frequentemente percebe antes que sua mente compreenda. Você sente algo se movendo, mas ainda não consegue articulá-lo. Esse é o mistério do alinhamento de Deus. O espírito ouve o que o intelecto ainda está aprendendo a processar. Isaías 6,8 revela essa troca sagrada. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Note que Isaías não pediu detalhes, ele respondeu a direção. Ele não exigiu clareza para se mover. Sua obediência criou clareza. Quando você responde antes de entender, você mostra a Deus que confia em seu autor. O mundo pode interpretar sua obediência rápida como imprudência, mas no reino de Deus é revelação em movimento. Toda vez que você atrasa, o destino espera. Toda vez que você obedece, o céu acelera. O que parece caos é frequentemente Deus limpando a desordem que bloqueia seu próximo capítulo. Ele desmantela o conforto para que a convicção possa guiar. No momento em que você diz sim, a ordem dele começa a reorganizar seu entorno. As portas fechadas começam a se alinhar, as conexões ocultas vêm à tona, e o caminho antes obscurecido se ilumina pela graça. Este convite não é opcional, é geracional. O que você carrega impacta mais do que seu presente. Ele destrava bênçãos para aqueles que vêm depois de você. Moisés não apenas libertou Israel. Ele abriu um caminho para que as nações experimentassem a liberdade. Sua obediência carrega o mesmo peso. Quando você responde, você move algo muito além de si mesmo. Deus mede o legado, não a conveniência. Seu chamado vai além do conforto pessoal, porque carrega uma consequência geracional. Quando a voz de Deus rompe sua hesitação, responda. Quando a presença dele interrompe seus planos, renda-se. Cada instrução dele exige sua atenção plena, seu coração total, seu sim indiviso. O mesmo Deus que chamou Moisés e Isaías ainda está chamando você para se levantar, falar e se mover. O céu está esperando por sua resposta. Quando o céu fala, a hesitação é custosa. Responda. Seu sim ativa o alinhamento com a vontade dele. Amigo, a expectativa sem preparação é esperança vazia.
Você não pode declarar prontidão para o que Deus prometeu e ainda viver como se nada estivesse se aproximando. A crença genuína não apenas espera, ela organiza, antecipa e constrói. Quando você realmente espera que algo esteja vindo, suas ações começam a preparar espaço para sua chegada. Isso é o que separa aqueles que falam sobre confiança daqueles que a praticam. Lucas 12, 35, 36 exorta: estejam prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como servos que esperam o retorno de seu Senhor. A luz que permanece acesa representa a crença em movimento, não passiva, mas preparada. A convicção é provada em como você se posiciona. A prontidão é a mais alta forma de confiança porque mostra que você espera que Deus cumpra sua palavra. A conversa não move o céu, mas a ação sim. Você pode dizer que confia na promessa dele, mas se nada em sua vida reflete antecipação, então sua crença ainda é uma ideia, não uma convicção. A expectativa real exige evidência visível. Assim como Noé construiu a arca antes que a chuva caísse, você também deve construir antes que a bênção chegue. Estar pronto é um ato profético que diz: eu creio que o que Deus disse já está a caminho. Deus sempre honra o que está preparado. O céu nunca envia chuva onde não há vaso para recebê-la. A mulher com os jarros de azeite em 2 Reis 4 não esperou que a provisão aparecesse. Ela fez recipientes para contê-la. O milagre parou somente quando os vasos se esgotaram, não quando Deus o fez. Esse mesmo princípio ainda governa o fluxo divino. O céu se associa apenas a corações posicionados para receber. Quando você abre espaço, Deus o preenche. Quando você limpa o espaço, ele multiplica o que você tem. Sua preparação se torna o convite dele. Toda disciplina espiritual é uma forma de posicionamento. A oração aguça a sensibilidade. O jejum dissipa as distrações. A adoração alinha seu espírito com o ritmo divino. Estes não são rituais religiosos. São defesas espirituais contra a apatia e a confusão. Provérbios 16:3 declara: confia ao Senhor tudo o que fazes, e Ele firmará os teus planos. O compromisso engendra a concretização. Quando você dedica suas ações ao propósito dele, o céu estabiliza o que antes parecia incerto. É por isso que o foco é sagrado, pois a distração dilui o poder. Você não pode agir eficazmente enquanto estiver dividido. Um espírito disperso não consegue sustentar uma designação divina. A preparação também expõe a fé sob pressão. Quando nada parece se mover, e ainda assim você continua a planejar, organizar e orar, isso é adoração em sua forma mais pura. Deus não equipa os indiferentes. Ele capacita os engajados. A razão pela qual algumas portas permanecem fechadas não é porque Deus se esqueceu, mas porque você parou de construir. A fé não se detém até ver resultados. Ela age porque confia que os resultados já estão em movimento. Sua diligência torna-se a demonstração da crença que agrada a Deus. A estação da espera não é desperdiçada quando se torna uma oficina para o destino. Quando você se posiciona, você transforma a espera de mera resistência em adoração. Cada vez que você limpa os cantos não vistos de sua vida, o céu percebe. Cada ato de disciplina, cada escolha de obediência, cada momento silencioso de rendição, são tijolos assentados para o que está por vir. Você não está apenas esperando. Você está construindo o futuro que Deus lhe mostrou. Aquilo para o qual você se prepara revela o que você acredita que chegará. Deus equipa aqueles que se engajam. Ele libera recursos, sabedoria e força para aqueles que provam que os usarão bem. Um crente distraído ora por milagres, mas perde as instruções. Um focado ouve, ajusta e age. Segundo Timóteo 2:21 afirma: assim, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Santidade não é distância, é prontidão. Quando sua vida é ordenada em torno da vontade dele, você se torna um vaso em que o céu confia. Cada preparação que você faz é uma profecia em movimento.
Cada pequeno ato de fé sussurra: estou pronto. Seu planejamento é sua pregação. Sua disciplina é sua declaração. O esforço invisível de hoje está preparando o palco para a glória visível de amanhã. Continue construindo, continue refinando, continue abrindo o caminho. O céu sempre responde ao movimento, e seu movimento sinaliza a crença. Enquanto os sistemas dos homens colapsam, o reino dentro de você está sendo revelado. O que parece caos para o mundo é frequentemente clareza para aqueles ancorados na verdade. A mudança de estruturas não é um sinal de destruição, mas o desvelar do que é indestrutível. Salmo 62:2 declara: somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, jamais serei abalado. Isso não é conforto poético. É uma realidade divina para aqueles que pertencem a Deus. Quando tudo o que antes parecia estável começa a tremer, lembre-se de que o que está colapsando ao seu redor não pode tocar o que está construído dentro de você. O abalo que aterroriza os outros torna-se a confirmação do que você carrega. Deus permite a instabilidade não para prejudicá-lo, mas para destacar a obra de suas mãos em você. O colapso dos sistemas mundanos é a maneira do céu de limpar as fundações falsas. O que não está enraizado na verdade deve cair, e o que é plantado por Deus permanecerá. Você está testemunhando uma separação sagrada entre o que era temporário e o que é eterno. É fácil sentir a tensão quando o terreno familiar começa a se mover. Mas esse movimento é o som do céu reordenando o que o homem distorceu. Deus perturba o que é falso para revelar o que é firme. Toda tempestade tem um propósito, e todo tremor carrega uma mensagem. Hebreus 12, 27 e 28 nos lembra que a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, para que o que não pode ser abalado permaneça. Por isso, visto que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos. A mudança não é prova de sua fraqueza. É o teste que revela sua força. Quando os ventos se levantam e a pressão aumenta, a tempestade não apenas testa sua fundação, ela expõe sua fé. Muitos afirmam confiar em tempos de paz, mas a crença genuína é revelada quando todo o resto parece instável. A diferença entre o colapso e a resistência está onde suas raízes estão plantadas. Você não está ancorado a tendências, opiniões ou sistemas. Sua fundação é a verdade. A paz divina não exige a ausência de tempestades. Ela prospera no meio delas. A verdadeira calma não é o silêncio do vento. É a força sob pressão. Enquanto outros buscam o controle, você é chamado a ancorar-se na soberania. O mundo persegue a segurança através da posse, mas a estabilidade em Deus flui da entrega. Naum 1:7 declara: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele cuida daqueles que confiam nele. Esse versículo não é um desejo, é uma garantia. Quando as manchetes gritam pânico, seu coração permanece ancorado na promessa. Quando a terra treme, o crente se ergue mais alto, porque a estabilidade divina não depende da paz visível, mas da presença invisível. A tempestade também separa espectadores de soldados. Muitos observarão à distância, analisando e reagindo, mas aqueles que estão firmes respondem com oração e ação. Deus está levantando uma geração que não se dispersa no medo, mas permanece firme na fé. Esta não é uma estação para a passividade espiritual. É um chamado para se levantar como portadores de estabilidade. O mundo não precisa de mais vozes ecoando pânico. Precisa de exemplos de paz inabalável. Sua calma se torna seu testemunho. Sua perseverança se torna sua mensagem. Mesmo quando a instabilidade o cerca, o céu não está em crise. O plano divino não se moveu 1 milímetro. O que parece desordem na terra é frequentemente reorganização no projeto do céu. Você pode não entender cada razão, mas pode confiar em cada resultado. Esta estação não está desmantelando você, está distinguindo você. Aqueles que permanecem firmes em tempos incertos são os que Deus usa para reconstruir o que foi testado.
Você faz parte de um reino inabalável, e nada que o mundo suporte pode desfazer o que Deus estabeleceu em você. O medo pode se espalhar pelas nações, mas a fé permanece sua âncora. Mantenha-se firme, respire fundo e lembre-se de quem sustenta sua fundação. Quando todo o resto treme, seus pés permanecem firmes em solo eterno. O mundo pode balançar, mas aquele que confia no Senhor permanece seguro. Amado, o território mais valioso na guerra que se aproxima não é a terra, é sua mente. É ali que as batalhas são vencidas ou perdidas muito antes de chegarem à superfície. O inimigo nem sempre vem com barulho e conflito. Às vezes ele vem disfarçado de conforto e distração. A fé não desmorona da noite para o dia. Ela se erode quando o foco se fragmenta. Seus pensamentos são o portão da sua fé, e o que entra ali decide se você permanecerá forte ou se afastará silenciosamente. Filipenses 4:7 declara: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é passiva, é um escudo. Ela protege o que a crença construiu. Todo crente deve aprender que proteger a paz é proteger o poder. Quando você preserva sua calma interior, você preserva sua clareza espiritual. O inimigo sabe que não pode roubar sua promessa, então ele tenta roubar sua perspectiva. Ele planta sussurros de preocupação, sugestões de medo, dúvidas sutis que parecem lógicas, mas levam ao comprometimento. O que começa como um pequeno pensamento pode se tornar uma fortaleza se não for desafiado. Vigiar seu portão significa prestar atenção à invasão silenciosa, às opiniões que enfraquecem sua convicção, às conversas que drenam sua fé, aos hábitos que diluem seu fogo. Nem toda voz merece sua atenção, e nem toda batalha merece seu foco. Os maiores ataques são frequentemente invisíveis. A distração é a arma mais silenciosa do diabo. Ele nem sempre confronta, ele confunde. Ele desvia sua atenção para coisas menores até que o propósito maior pareça distante. O que costumava acender sua paixão se torna mais uma tarefa em sua lista. Isso não é exaustão, é erosão espiritual. Provérbios 4:23 lembra: "Acima de tudo, proteja seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. Seu foco alimenta seu fluxo." Se o coração é negligenciado, a mente se torna vulnerável, e se a mente está desprotegida, o inimigo encontra acesso. Em estações de transição, a guerra frequentemente começa com sugestão. O inimigo nem sempre dirá: "Desista." Ele dirá: "Talvez isso não valha a pena." Ele não precisa que você rejeite a palavra de Deus. Ele apenas quer que você a questione. É por isso que o discernimento é sagrado. Você não pode se dar ao luxo de entreter tudo o que fala. Toda voz carrega uma semente, e toda semente busca solo. Seja seletivo sobre o que cresce em seu jardim. O barulho do mundo pode abafar o sussurro da sabedoria se você permitir. O verdadeiro discernimento não se aguça no caos. Ele se fortalece no silêncio. Nos momentos de quietude, quando você se afasta da multidão, você começa a ouvir o que realmente importa. Deus não grita sobre a confusão. Ele fala através da paz. O inimigo prospera no volume, mas o espírito prospera na quietude. Quando você desacelera e mantém uma mente vigilante, você começa a reconhecer quais pensamentos constroem e quais pensamentos destroem. O silêncio não é vazio, é estratégia. O que ocupa seus pensamentos acabará por guiar seus passos. Não se pode caminhar na fé se a imaginação está repleta de medo. Aquilo em que você medita se torna o que você manifesta. Se sua mente está preenchida com o que poderia dar errado, sua vida refletirá essa expectativa. Mas quando seus pensamentos permanecem ancorados na verdade, seus passos se movem com poder. 1 Pedro 5:8 adverte: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar." A palavra-chave é sóbrio, significando claro, focado, alicerçado. Quando seus pensamentos são disciplinados, a decepção perde seu domínio.
Sua mente não é um parque de diversões para a confusão, é um santuário para a revelação. Proteja-a tão ferozmente quanto protege sua fé. Quando a negatividade bater à porta, responda com a palavra. Quando a preocupação sussurrar, adore mais alto. Você é o guardião da sua paz. E o que você permite entrar determina o que flui para fora. Guardar sua porta não é sobre medo, é sobre mordomia. Você está preservando o lugar onde Deus fala, onde a fé respira e onde o propósito cria raízes. Amigo, Deus não prova seu povo através de aplausos, mas através da aflição. A marca dos escolhidos não é o conforto, mas a perseverança. Quando o fogo vem, ele não chega para destruir. Ele chega para definir. É a forja divina onde o propósito é purificado e a força é selada. Você pode não perceber ainda, mas o calor que cerca sua estação atual não é punição, é preparação. Zacarias 13:9 declara: Farei passar a terceira parte pelo fogo. Vou refiná-los como se refina a prata e prová-los como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu lhes responderei. A promessa não é a ausência do fogo, mas a certeza de sua presença nele. As chamas que o cercam não são aleatórias, elas são refinadoras. Cada desafio que queima seu orgulho, medo ou dúvida é a maneira do céu de esculpir a clareza. O fogo expõe o que a fé oculta. Quando tudo o que é confortável é despojado, o que resta é o que é real. Essa é a beleza do refinamento. Ele revela a autenticidade. A pressão que você sente é o peso do seu tornar-se. Na fornalha da provação, o falso não pode sobreviver, mas o genuíno brilha mais intensamente. Deus não refina para envergonhá-lo. Ele refina para confiá-lo. Há uma razão pela qual os líderes são formados na adversidade. Você não pode guiar outros através de um calor que nunca suportou. A experiência gera empatia e a perseverança gera autoridade. A dor que você supera se torna a plataforma de onde você fala. Toda cicatriz conta uma história de sobrevivência e toda lágrima rega o solo da transformação. O fogo que você enfrenta hoje o equipa para liderar outros amanhã. Quando você caminhou através da chama e ainda escolheu a fé, sua vida carrega uma credibilidade que as palavras sozinhas não podem produzir. Malaquias 3:3 revela esta verdade. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Observe que ele se assenta. Ele não está apressando o processo. O refinamento leva tempo, e ele permanece com você em cada etapa dele. A pressão tem um propósito. Deus a permite para produzir pureza. Os momentos que o fazem questionar a sua proximidade são frequentemente aqueles em que ele está trabalhando mais profundamente. Refinar não é rejeição, é prontidão. Quando você se sente pressionado por todos os lados, é um sinal de que algo sagrado está se formando dentro de você. Você está sendo preparado para atribuições mais pesadas, e Deus não colocará esse tipo de poder em mãos não testadas. O que parece perda é, na verdade, a sobreposição de cada provação, adicionando profundidade, maturidade e resiliência ao seu caráter. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. Sua resposta determina seu resultado. O sofrimento o transforma de frágil em fortificado. A dor é uma professora estranha, mas produz uma sabedoria que a paz sozinha nunca poderia. As mesmas coisas que o feriram são as mesmas que Deus está usando para forjá-lo em força. Você não é frágil, você está sendo forjado. Quanto mais intensa a chama, mais forte o vaso que emerge. 1 Pedro 5:10 promete: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará. A restauração não acontece antes do sofrimento. É a recompensa que o segue. Cada provação é a sala de aula do céu. Cada adversidade, uma lição de perseverança. O calor não é para quebrá-lo, mas para fazer surgir o brilho. O ouro não resiste ao fogo, ele se entrega a ele.
Da mesma forma, render-se ao processo de refinamento de Deus não significa desistir. Significa entregar-se. É confiar que aquele que permitiu o fogo também controla seu limite. Ele sabe exatamente quanto tempo você pode suportar, o quanto pode aguentar e quando tirá-lo dali, brilhando. Cada vez que você se ergue de uma provação com sua fé intacta, você prova que o fogo falhou em consumi-lo. Os vasos mais puros nascem das fornalhas mais quentes. Você foi temperado para o triunfo, moldado por uma pressão sagrada e forjado em alguém inabalável. O que outros veem como perda, o céu vê como a sobreposição de um intrincado design de resiliência tecido através do seu espírito. Quando Deus o separa, não é isolamento, é blindagem para a elevação. A distância que você sente não é punição, é preparação. Em todo chamado divino, chega um momento em que Deus o afasta do que antes o definia, não para diminuí-lo, mas para aprofundá-lo. O ruído se esvai, rostos familiares se afastam e os holofotes se apagam. Contudo, nesse silêncio, o céu inicia sua obra mais intrincada. Você pode não perceber, mas o silêncio que o cerca é sagrado. Salmos 4:3 declara: Saibam que o Senhor separou para si o seu servo fiel. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Ser separado não é ser esquecido, é ser refinado para o que está por vir. Estações ocultas são espaços sagrados. Deus esconde o que ainda está curando. Quando Ele o chama à parte, não é porque você é desqualificado, é porque Ele está protegendo o que está aperfeiçoando. Como uma semente enterrada sob a terra, você pode se sentir invisível, mas não está desfeito. A terra que o oculta é a mesma terra que o faz crescer. O céu o retira antes de revelá-lo. Todo atraso é um desígnio divino, garantindo que suas raízes sejam profundas o suficiente para suportar o peso do que está por vir. Há um ritmo no processo de Deus. A separação sempre precede a promoção. Antes de Davi usar a coroa, ele foi moldado no deserto. Antes de José governar no Egito, ele foi refinado em um poço e uma prisão. Antes de Jesus iniciar seu ministério, Marcos 1:35 nos mostra que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde orou. A separação não sinaliza abandono, sinaliza alinhamento. O céu nunca promove aqueles que primeiro não aprenderam a estar a sós com Deus. Os momentos que parecem rejeição são frequentemente redirecionamento divino. O que você pensou ser perda pode, na verdade, ser preservação. Deus o remove de certos ambientes não para isolá-lo, mas para blindar o que Ele está construindo em você. Quando Ele separa, Ele protege. Alguns relacionamentos, oportunidades e plataformas terminam porque seu ruído interfere com suas instruções. Ele silencia o externo para que possa afiar o interno. O que parece paredes são frequentemente asas, formando uma força invisível para os outros. Solidão não é isolamento, é uma sala de aula para o discernimento. No silêncio, você aprende a distinguir a voz do pastor da multidão. Você começa a entender quando falar, quando se mover e quando esperar. A quietude que antes parecia sufocante torna-se o espaço onde a revelação respira. É ali que o propósito ganha precisão. 2 Coríntios 6:17 exorta: Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. A separação refina a sensibilidade. Ela o ensina a escolher a santidade em vez do alarde e a presença em vez da plataforma. A consagração tem um custo. Andar de perto com Deus significa abrir mão do que não se encaixa mais no seu futuro. Você não pode se misturar e se destacar simultaneamente. O caminho da distinção divina muitas vezes parece solitário porque poucos estão dispostos a deixar o conforto pelo chamado. Contudo, a mesma solidão que antes feria, logo se torna o santuário onde você redescobre a força. O favor de Deus muitas vezes parece frustração antes de se desdobrar como realização. Ele testa sua confiança na obscuridade antes de liberar sua influência na visibilidade.
O favor nem sempre se anuncia em voz alta. Às vezes, ele o esconde silenciosamente. Você pode observar outros sendo celebrados enquanto você está sendo ocultado. Mas lembre-se, visibilidade não é validação. O tempo de Deus é meticuloso. Ele revela seus escolhidos apenas quando o ambiente corresponde à designação. O que ele está formando em segredo não pode sobreviver à exposição prematura. A espera não é desperdiçada. Ela está tecendo caráter e convicção na trama da sua alma. Quanto maior a elevação, mais espessa deve ser a blindagem. O favor de Deus encontra aqueles dispostos a caminhar sozinhos por um tempo. Ele o treina na solidão para que você não desmorone sob o escrutínio. Ele o prepara no silêncio para que você possa falar com autoridade quando chegar a hora. Sua quietude atual não é vazio. É um eco do destino sendo escrito por trás da cortina. O mesmo Deus que escondeu Moisés em um cesto e Jesus em Nazaré é quem está guardando o seu crescimento. Veja bem, a fé não espera pela clareza. Ela a cria através da obediência. No momento em que Deus fala, o movimento se torna a prova da confiança. Esperar por um entendimento perfeito é, muitas vezes, como muitos perdem o momento exato. O chamado para agir nem sempre vem com explicação. Ele vem com convicção. Quando Abraão foi instruído em Gênesis 12, 1-2, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Ele não recebeu coordenadas, apenas uma ordem. Sua resposta não foi calculada, foi corajosa. A fé não se trata de ter o quadro completo, mas de dar o primeiro passo em direção a ele. Há uma diferença entre crer e mover-se. Muitos professam crer, mas permanecem imóveis, presos entre a intenção e a hesitação. A verdadeira confiança tem pernas. Ela se move mesmo quando o caminho é incerto. Cada passo dado em dependência constrói a estrada que não existia antes. O invisível se torna visível somente quando a obediência o toca. Não se pode esperar que o mapa apareça. Ele é desenhado a cada decisão de ir aonde Deus está guiando. Confiança é movimento sem mapa. Uma jornada onde cada passo revela a próxima instrução. O entendimento não lidera a obediência, ele a segue. Com demasiada frequência, as pessoas exigem explicação antes da execução. Contudo, a ordem de Deus é o inverso. Você pisa primeiro, depois vê. Você obedece primeiro, depois entende. É no caminhar que a revelação se desdobra. Como Pedro, ao pisar na água, a lição não estava na teoria, mas no movimento. Esperar pela certeza antes de se mover apenas gerará atraso, e o atraso dissolve o destino. Oportunidades expiram quando o medo se disfarça de sabedoria. Deus não precisa do seu entendimento completo para realizar sua plena intenção. Ele simplesmente precisa do seu acordo em ação. A cautela pode se tornar uma jaula se você permitir. O desejo de analisar tudo muitas vezes paralisa o que já deveria estar em andamento. Você pode orar por direção, mas chega um momento em que a direção é dada e o movimento é exigido. A crença que permanece imóvel torna-se fantasia. Tiago 2,17 declara: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Esse versículo não critica a espera, ele desafia a inatividade. Deus não recompensa teorias, ele honra o movimento. O chão responde apenas àqueles que ousam pisar nele. Quando você se move, o invisível começa a cooperar. Cada passo convida à provisão que só aparece em movimento. O céu não recompensa desejos cautelosos, mas passos ousados. O milagre não está no saber, mas no ir. Deus não pede que você calcule, ele pede que você se comprometa. Quando ele diz, vá, é porque ele já foi antes de você. Todo risco assumido sob seu comando torna-se revelação. O que parecia impossível à distância torna-se inegável, uma vez que você está nele. O movimento abre a manifestação. A fé exige vulnerabilidade, a disposição de agir sem garantia. Mas esse risco se torna o berço da revelação.
As histórias de avanço que admiramos nas Escrituras não nasceram da certeza, nasceram da rendição. Noé construiu antes da chuva. Josué marchou antes que as muralhas caíssem. A viúva derramou antes que o azeite se multiplicasse. Cada um se moveu antes de ver o resultado. Seus passos se tornaram sermões de dependência, provando que a obediência abre o que o entendimento não consegue. Há poder no movimento porque o movimento anuncia a crença mais alto do que as palavras jamais poderiam. Quando você se move, você declara: sigo a instrução dele mais do que a minha interpretação. É por isso que passos confiantes caminham com ousadia, mesmo quando a lógica treme. Não se pode ficar parado e esperar progresso. O salmista afirma em Salmos 37, 23: o Senhor firma os passos do homem que se agrada dele. Perceba que diz passos, não imobilidade. Deus fortalece o movimento, não a hesitação. O medo muitas vezes sussurra: e se eu falhar? Mas a coragem responde: e se eu voar? A hesitação que parece segura é muitas vezes o que o mantém pequeno. A cada momento que você atrasa, o destino espera pela sua permissão. A crença em movimento não promete conforto, promete realização. É a coragem de caminhar em direção a um resultado invisível, confiante de que a provisão o encontrará no meio do caminho. Você orou, planejou e se preparou. Mas em algum momento, você deve prosseguir. O chão que você espera não aparecerá, até que você se mova em direção a ele. Não espere para se sentir pronto. A fé o torna pronto. Dê um passo à frente e observe o céu suprir o chão sob seus pés. No momento em que você der o passo, perceberá que tudo o que você precisa já lhe foi dado. Cada lágrima, cada provação, cada luta silenciosa fortaleceu sua determinação. Você nunca foi destinado a entrar nesta hora despreparado. O que você carrega dentro de si não é fraqueza disfarçada de resistência. É poder moldado pela perseverança. A armadura já foi concedida. As armas já foram testadas. O que você precisa não é de mais força, mas de mais consciência da força que já existe em você. Você não está mal equipado. Você está pouco consciente. O Salmo 144, 1 declara: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Esse treinamento não aconteceu em público. Aconteceu nos lugares ocultos onde ninguém mais estava observando. Cada batalha passada construiu sua autoridade presente. As vitórias que você esqueceu ainda falam por você. As cicatrizes que você carrega não são símbolos de derrota. São prova de resistência. Cada tempestade que tentou afogá-lo, na verdade, desenvolveu sua capacidade de navegar em mares mais revoltos. Você é mais forte do que imagina porque a preparação foi disfarçada de pressão. Você pode ter se perguntado por que certas estações foram tão intensas, mas esses foram seus ensaios para a vitória. O inimigo não ataca o que não está ungido para o impacto. Você foi forjado na resistência para que pudesse permanecer em resiliência. Sua maior vantagem não está no que você pode prever, mas em quem vai à sua frente. A presença de Deus não é apenas seu consolo, é sua estratégia. Sua orientação transforma confusão em clareza e resistência em revelação. Romanos 8,37 nos lembra: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse versículo não diz depois destas coisas, ele diz nelas. Seu triunfo não é adiado até que a batalha termine. Ele é ativado enquanto você ainda está nela. Conquistadores não esperam por céus calmos. Eles aprendem a planar nas tempestades. Você foi equipado com tudo o que é necessário para suportar e sobressair. A palavra de Deus não é uma decoração, é uma arma. Ela aguça o discernimento, perfura a decepção e corta as raízes do medo. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele não argumentou nem raciocinou. Ele respondeu com as Escrituras. Essa mesma autoridade reside em você. A palavra não perde poder quando proferida com fé. Ela multiplica o poder quando declarada com convicção. O que você libera através de sua boca
molda o que se manifesta ao seu redor. A oração é sua fonte de poder. Não é um plano B, é sua tábua de salvação. Em momentos de incerteza, a oração mantém seu coração alinhado e sua perspectiva clara. Ela constrói resistência e reforça sua confiança nas promessas de Deus. A oração é onde a estratégia encontra a força. É como você luta batalhas sem levantar uma espada. Efésios 6:13 exorta: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que, quando o dia mau chegar, vocês possam resistir. A armadura não é opcional, é essencial. Você a veste não porque tem medo, mas porque está focado. Cada peça serve a um propósito: a verdade para a estabilidade, a retidão para a confiança e a paz para a mobilidade. Você não está lutando por vitória, você está lutando a partir da vitória. O resultado foi garantido muito antes da batalha começar. Você está andando na autoridade de uma vitória que já está escrita. A única estratégia do inimigo é a decepção para convencê-lo de que você ainda está lutando por algo que já é seu. A consciência é sua defesa. O ungido não pode ser emboscado quando está alerta. Quando seu foco é nítido, você vê armadilhas antes que elas se formem. O que costumava intimidá-lo não tem mais acesso porque sua perspectiva amadureceu. Você não apenas reage aos ataques. Você se eleva acima deles. Cada desafio que um dia o quebrou tornou-se seu projeto para o avanço. Você foi refinado pela resistência, treinado pela tensão e armado pela adversidade. A armadura em você não é emprestada. Ela foi construída através da experiência. Cada oração sussurrada na dor, cada declaração feita na escuridão e cada ato de obediência na incerteza contribuíram para sua prontidão para esta hora. Esta não é uma estação de sobrevivência, é uma de avanço estratégico. Você foi afiado pela provação, fortalecido pela rendição e empoderado pela verdade. Mantenha-se firme, não como um guerreiro incerto da vitória, mas como alguém já escrito nela. Você foi treinado por provações. É hora de triunfar com a verdade. Amado A, você se preparou em silêncio por tempo suficiente. A estação de se esconder chegou à sua santa conclusão. O que foi cultivado no invisível está pronto para emergir. O mundo pode não entender a quietude que o amoldou, mas cada momento de silêncio foi uma construção sagrada. O céu está prestes a revelar o que o inferno tentou ocultar. A pressão, a poda, a espera, tudo isso fez parte da revelação. Lucas 8,17 declara: pois nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não venha a ser conhecido e trazido à luz. O que antes parecia obscuridade era, na verdade, incubação, e o tempo da revelação chegou. O que estava oculto será agora honrado. Cada ato de obediência despercebido, cada oração invisível, cada rendição particular foi registrado pela mão de Deus. Você não perdeu tempo na espera. Você estava ganhando peso. Peso espiritual, sabedoria e maturidade. O que parecia atraso era simplesmente a preparação vestindo a paciência. Os anos invisíveis que outrora o fizeram questionar seu progresso são a própria razão pela qual seu desvelamento carregará poder. Você está prestes a adentrar espaços que seu silêncio preparou. A humildade que o manteve enraizado se tornará a força que o manterá de pé. A transição da preparação para a apresentação está acontecendo. O que estava oculto sob a terra está irrompendo a superfície. Isaías 61:11 declara: assim como a terra faz brotar seus renovos e o jardim faz germinar as sementes, assim o soberano Senhor fará brotar a retidão e o louvor diante de todas as nações. Assim como as sementes não anunciam seu crescimento até a estação designada, sua vida está prestes a exibir o que tem se desenvolvido sob a superfície. A mudança não será sutil, será inegável. Você está saindo da obscuridade para uma visibilidade ordenada, não por aplausos, mas por designação. A resistência que outrora o cercou não foi um sinal de fracasso, mas prova de valor.
Quanto maior o chamado, mais intensa a oposição. No entanto, tudo o que tentou detê-lo perdeu sua autoridade. O que foi resistido será agora liberado. As muralhas que confinaram seu progresso estão rachando e as portas que se recusaram a abrir estão respondendo à sua obediência. As próprias batalhas que o feriram tornaram-se pontes para o avanço. Você não está emergindo de mãos vazias, você está se erguendo equipado, experiente e seguro de quem você se tornou. O céu recompensa os fiéis com visibilidade, não com vaidade. Deus nunca expõe o que não está pronto. Quando Ele o revela, é porque você foi refinado. O desvelamento não é sobre os holofotes, mas sobre a mordomia. Esta próxima fase de sua vida não é uma exibição de você. É uma revelação do que Deus pode fazer através de vasos dispostos. Romanos 8:18 nos lembra: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A dor foi temporária. O propósito é eterno. A recompensa não é fama, é frutificação. Cada desvelamento carrega um propósito do reino. O que está sendo liberado através de você não é apenas pessoal, é geracional. Sua história está prestes a despertar coragem naqueles que pensavam ter sido esquecidos. Seu avanço se tornará um manual para aqueles ainda imersos na preparação. Você é a evidência de profecias respondidas. As orações daqueles que vieram antes de você estão encontrando cumprimento em sua obediência. Não se trata de chegada, mas de designação. A mesma graça que o preservou em particular o sustentará em público. O tempo para o pensamento limitado expirou. Você não pode carregar um chamado global com uma mentalidade limitada. O mesmo Deus que confiou a você a obscuridade está confiando a você a exposição. Não se encolha para caber em espaços antigos. A expansão exige nova capacidade. Os lugares que outrora ignoraram sua voz, em breve precisarão de sua sabedoria. O que foi negligenciado está sendo magnificado sob o tempo divino. A espera não foi um castigo, foi uma preparação para o impacto. O mundo verá a luz que outrora ignorou. Sua vida testemunhará de um Deus que cumpre promessas sem desculpas. As mesmas pessoas que duvidaram de sua direção testemunharão o fruto da perseverança. Você não foi esquecido, você estava sendo preparado para a revelação. Esta não é sua chegada, é seu despertar. O que estava oculto amadureceu. O que foi resistido está sendo liberado, e o que foi prometido está prestes a ser cumprido. Você está entrando agora. O que você orou não está mais em algum lugar à frente. Está aos seus pés. Os portões que outrora pareciam trancados se abriram, e a voz que o guiou através de estações ocultas está declarando que é hora de avançar. A estação da espera cumpriu seu propósito. Você foi testado, refinado e treinado para este momento. Josué 3:5 declara: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Esse amanhã chegou. O que outrora parecia distante está diante de você, pedindo sua participação. A preparação cumpriu sua missão. É hora da ativação. Tudo o que você atravessou, os anos silenciosos, a incerteza, a poda, estava moldando você para esta transição. A dor nunca foi em vão. Era propósito disfarçado. Você não precisa de outra confirmação ou de outro sinal. A evidência já está dentro de você. As promessas de Deus não estão esperando por aprovação. Elas estão esperando por ação. Quando os israelitas se postaram diante do Jordão, o milagre não aconteceu até que seus pés tocassem a água. A fé não observa da margem. Ela adentra, confiando que a corrente levará ao que a coragem iniciou. Cada promessa de Deus carrega um convite para caminhar, não para desejar. O céu confirmou sua designação através da perseverança, através de uma paz que se recusou a esmaecer, através de portas que se abriram após estações de silêncio. O chamado não é incerto, é inconfundível. Você cruzou da profecia para a posse. Filipenses 3:13 e 14 nos lembra:
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você não pode carregar o peso de ontem para uma estação destinada à libertação. Abandone o que o limitava. Abrace o que o impulsiona. Cada passo à frente é uma declaração de confiança. A obediência é a moeda da virada. Você não precisa de todos os detalhes para se mover, apenas de direção. Quando Deus fala, o movimento se torna adoração. O novo capítulo começa não com a compreensão, mas com a rendição. Você foi equipado para o que está por vir, e seu próximo passo carrega mais poder do que sua luta anterior. O caminho pode ainda se estender desconhecido diante de você, mas a mesma mão que o sustentou através do silêncio o sustentará através da visibilidade. Você está de pé no cumprimento daquilo que um dia orou em lágrimas. As palavras proferidas sobre sua vida não eram vazias. Eram sementes e alcançaram a maturidade. Apocalipse 3:8 declara: Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta está aberta não para testar sua prontidão, mas para provar sua resposta. Você caminhou através do refinamento, sobreviveu ao abalo e manteve sua posição em confiança. O momento que você esperou chegou vestido de propósito e envolto em paz. A trombeta soou. O céu diz: entre agora. O que tem se formado na crença está pronto para viver na realidade. Avance, a promessa espera por seus pés. Antes de encerrarmos, quero convidá-lo a se juntar a mim em um momento de oração fervorosa. Onde quer que esteja, pause todo o resto e abra seu coração. Vamos nos apresentar diante de Deus juntos, não apenas com palavras, mas com rendição, confiança e prontidão para o que Ele está preparando para desdobrar. Pai, viemos diante de Ti, com corações cheios de gratidão e reverência. Obrigado por seres constante em cada estação, na espera, no questionamento e no caminhar. Obrigado por nos moldares quando não entendíamos, por nos ensinares a perseverança quando desejávamos escapar, e por nos amares com uma graça que nunca desiste. Tu tens sido paciente enquanto aprendíamos, firme enquanto estávamos incertos, e generoso além da medida. Senhor, ao nos posicionarmos no limiar de um novo capítulo, reconhecemos que nada podemos fazer separados de Ti. Depomos toda a distração, todo o medo e toda a desculpa que nos impediu de avançar. Não queremos simplesmente falar sobre obediência, queremos vivê-la. Tu chamaste e respondemos com corações abertos. Estamos prontos. Que nossos passos ecoem Tua vontade. Que nosso movimento seja evidência de confiança. Obrigado por cada momento oculto que nos preparou para este. O que parecia atraso era Teu desígnio. Tu nos alinhavas com propósito, ensinavas-nos a ouvir quando nada fazia sentido e moldavas nosso caráter para o que estamos prestes a carregar. Vemos agora, a espera não foi punição, foi preparação. Tu nunca estiveste ausente. Estavas trabalhando nos bastidores, forjando algo eterno dos fragmentos de nossa fé. Pai, pedimos coragem para atravessar as portas que abriste. Que a hesitação se dissipe e a ousadia surja em nós. Dá-nos mãos firmes para construir o que colocaste diante de nós, e corações humildes para lembrar a quem pertence a glória. Mantém nossos motivos puros, nosso foco nítido e nossos espíritos ancorados em Tua verdade. Que cada passo que dermos traga honra ao Teu nome e aproxime outros do Teu coração. Senhor, equipa-nos para a designação que se aproxima. Fortalece-nos para as batalhas que ainda não podemos ver. Cobre nossas mentes com paz quando o medo tentar sussurrar. Lembra-nos que o que Tu começas, Tu sempre completas. Ensina-nos a confiar não em nossa força, mas na Tua, pois Tu és nossa fortaleza, nosso fundamento e nosso guia. Rendemos a Ti nossos planos, nosso tempo e nossas expectativas. Substitui a ansiedade pela antecipação e a preocupação pela adoração.
Agradecemos por cada promessa que proferiste. Mesmo quando não víamos, tua palavra estava agindo. Mesmo quando nos sentíamos esquecidos, estavas formando algo sagrado em nós. Agradecemos por cada lágrima que regou o solo da transformação e por cada porta fechada que nos redirecionou para teu caminho perfeito. Tu nunca desperdiçaste um único momento, e por isso te louvamos. Senhor, ao entrarmos no que preparaste, que caminhemos com confiança enraizada em tua fidelidade. Que nos lembremos de que nosso chamado não é sobre reconhecimento, mas responsabilidade de refletir tua bondade onde quer que vamos. Que levemos paz ao caos, luz à escuridão e amor a cada conversa. Mantém-nos sensíveis à tua voz, para que nos movamos quando tu falas, e descansemos quando sussurras quietude. Pedimos perseverança para concluir o que iniciaste, graça para lidar com o crescimento e sabedoria para guiar outros em tua direção. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de que teu tempo é perfeito e tuas promessas jamais falham. Que esta seja a hora em que tudo o que cultivaste em nós ganhe vida, não por nossa força, mas por teu Espírito, guiando cada passo. Pai, erguemos nossas mãos em gratidão por tudo o que foi, por tudo o que é e por tudo o que ainda está por vir. És digno de cada aleluia. És digno de cada fôlego de louvor. Obrigado por nos chamar, nos preparar e nos confiar um propósito. Que nossas vidas cantem tua bondade e que cada vitória retorne a glória somente a ti. No poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração e o lembrou do que Deus está preparando para você, eu o convido calorosamente a curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhá-lo com alguém que precise de encorajamento para abraçar sua vocação com ousadia. Obrigado por fazer parte desta comunidade de fé e crescimento. Que Deus continue a fortalecê-lo, guiá-lo e prepará-lo para tudo o que Ele destinou para a sua vida.